meu nome é Vinícius Ribeiro, eu sou diretor jurídico da Teriva Urbanismo. A gente hoje trabalha com loteamentos e condomínio de lotes em 3 estados da federação. Então, num painel de comunidades planejadas, nada mais emblemático, nada mais atual do que discutir sobre condomínio de lotes. Na verdade, essa discussão que envolve condomínio de lotes é uma discussão antiga, né? Propriamente ela vem do Decreto-Lei 271 de 67, em que o legislador ele equiparou a figura do loteador à figura do incorporador, bem como nessa legislação ele equiparou as obras de infraestrutura às obras de edificação. Com o surgimento da Lei 6766, com o advento da Lei 6766, entrou-se uma discussão muito forte em relação, como era uma matéria específica, havia tratado da matéria específica e entendia-se que o condomínio de lotes estaria cumprindo uma função de parcelamento do solo, entendeu-se, o Estado de São Paulo entendeu-se que pela revogação daquele decreto-lei. Entretanto, a figura do condomínio de lotes ela continuou sendo adotada em várias partes do estado, principalmente no sul, no norte e no nordeste do país. Então há uma disseminação muito grande. E faltava o legislador um regramento legal sobre o condomínio de lotes. Com o advento da Lei 13.465, que eu falo que foi um marco que veio para trazer uma nova forma de visão de política urbanística, uma nova visão pluridimensional, em que você deixa de ver a ocupação da cidade simplesmente através do parcelamento do solo, mas uma figura maior, um gênero maior de organização do solo. Então, quando você analisa a partir da Constituição que a competência originária seria dos municípios para ordenamento territorial, planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo, você vê que há um aspecto muito maior do que somente a própria figura do loteamento. Com isso, com o advento da Lei 13.465, vem a figura do condomínio de lotes, e o condomínio de lotes ele vem basicamente ele é inserido onde? Dentro do ordenamento jurídico brasileiro. É inserido dentro do Código Civil, no capítulo de condomínios edilícios. Então, a gente entende a visão hoje majoritária que o condomínio de lotes hoje é uma incorporação, deve ser tratada como uma incorporação. E algumas discussões começaram a surgir a partir disso. A principal delas e a primeira delas é como que se daria o registro. Então, só para vocês verem o tamanho da complexidade do problema que existia antes da existência dessa legislação, a gente trabalhava implantando o condomínio de lotes em que, no momento do registro, o registrador colocava a posição dele no seguinte ponto: a unidade autônoma, eu vou fazer a transcrição na matrícula da metragem da unidade autônoma. A parte comum eu vou deixar na propriedade do condomínio. Então, a parte comum não pertencia, não havia a fração da parte comum na matrícula daquela unidade autônoma. Então, virava uma miscelânea entre loteamento e condomínio. E, além disso, que era uma coisa comum também, chegava no momento final do registro, ele virava e falava: agora a gente também precisa cumprir um outro requisito. Eu falei: qual requisito? Edital de publicação. Então, a gente, apesar de implantar uma figura, instituir uma figura condominial, a gente seguia em partes o registro da 6766 e em partes o registro previsto na Lei 4591. Outra possibilidade também com o advento da Lei 13.465, que inseriu a figura do condomínio de lotes, é a possibilidade da gente utilizar o patrimônio de afetação no condomínio de lotes, sendo mais uma garantia aos adquirentes. Sem contar o incentivo na adoção do regime especial de tributação, do RET, que reduz aí em cerca de 2,73%
a carga tributária na adoção da figura do condomínio de lotes. Por outro lado, se há essas grandes vantagens do ponto de vista econômico, do ponto de vista tributário, do ponto de vista de segurança jurídica mesmo, porque no regime condominial você não tem que discutir a obrigatoriedade dos condôminos em contribuir para a manutenção das áreas comuns, surgiu-se uma enorme discussão em relação a tem que doar a área? Tem que exigir medidas compensatórias? E as restrições urbanísticas, onde ficaria? O direito à cidade. Enfim, todas essas discussões, elas foram muito bem enfrentadas, apesar do ministro Teori Zavascki ter feito algumas confusões à época entre loteamento fechado e condomínio de lotes, mas na parte de competência ele enfrentou de forma brilhante no recurso extraordinário 607/940 do Distrito Federal, que vai discutir realmente sobre a legalidade da Lei Complementar 710 de 2015 do Distrito Federal. O que a Lei Complementar 710 de 2015 do Distrito Federal falava? Ela, basicamente, autorizava a implantação dos condomínios de lotes diretamente em glebas, diretamente em terrenos, que é inclusive o que o 1358A trouxe. Ele, de forma muito clara, de forma muito didática. Se a gente pegar uma leitura e fizer uma leitura da Lei 6766, a gente vai entender que, pela 6766, considera-se lote os terrenos que são servidos de infraestrutura, respeitando as dimensões e os índices urbanísticos previstos no plano diretor e na lei de ocupação do solo do município. Então, considera-se lote terrenos servidos de infraestrutura. O 1358 ele vai falar justamente o seguinte, que pode implantar em terrenos lotes que terão unidades autônomas, que terão parte privativa, que seriam as unidades autônomas, né? Então, os lotes autônomos, que a Paula vai falar sobre isso em seguida, e a parte comum, que é fracionada entre todos os outros condôminos. Sobre a questão das restrições urbanísticas, que é um fato que geralmente é trazido em voga, principalmente pelo pessoal que tem uma visão ainda de uma política urbanística voltada para um arcabouço legal taxativo, todas essas restrições urbanísticas elas podem estar previstas na Convenção de Condomínio. E pensando e tentando mitigar todos os problemas que são colocados, por ser uma incorporação, a grande maioria desses condomínios de lotes vão passar pela emissão de uma licença de instalação ou, enfim, de uma licença até de operação. Então, eu entendo que na própria licença de instalação ou na licença de operação, o município pode colocar todas essas restrições urbanísticas que são essenciais para o empreendimento. Coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, área mínima de lote, recuos laterais, recuos frontais. Então, eu não compartilho assim, muito da visão de que há muita polêmica na implantação do regime condominial para fins de obter lotes. E aí, só retomando todos os pontos principais, recentemente, e foi muito também gratificante que eu vi também na palestra do Dr. Marcelo Terra ali há pouco, na abertura do evento, o Brasil, a gente passa por um momento de progressão na nossa legislação. Então, é um momento em que você tem realmente uma visão econômica ao lado do direito, com o objetivo realmente de reduzir custo de transação para que os empreendedores possam realmente gerar riquezas para o país. E, recentemente, participei de um evento com o ministro Ricardo Salles, e que ele fala o seguinte, que ele colocou de forma muito brilhante, as normas no direito brasileiro, elas têm que ter alguns tripés muito claros. Dentre eles,
não pode, ela tem que considerar um fator econômico, social e sustentabilidade. Ou seja, não adianta a gente pensar em restringir uma figura de condomínio de lotes, restringindo a sua implantação a um prévio parcelamento do solo, porque a gente está criando um custo de transação que no final do dia ele vai ser transmitido para o custo daquela unidade. Então, se você quer realmente gerar moradia digna, se você quer realmente trazer alternativas de urbanificação para essas cidades, você tem que desburocratizar esse processo. Então, pensando nisso, o condomínio de lotes sem a figura do parcelamento anterior corrobora para essa visão econômica e uma visão mais de trazer maior segurança jurídica para o mercado da construção civil. Do ponto de vista também, o que levou ao surgimento do condomínio de lotes, que de forma muito clara, o condomínio de lotes surgiu por uma carência dos serviços públicos. Então, você tem uma carência de segurança, você tem uma carência de manutenção dos equipamentos que são instalados em áreas institucionais, você tem uma carência de lazer dentro dessa cidade, desse direito à cidade que alguns urbanistas pregam, e o condomínio de lotes veio como alternativa para isso. Além disso, ele é também uma alternativa do ponto de vista de segurança jurídica para o próprio loteamento fechado, que agora é loteamento de acesso controlado, porque em que pese haver agora o regramento da existência da figura do loteamento de acesso controlado, que nada mais é do que o antigo loteamento fechado, há uma discussão ainda a ser exaurida no Supremo Tribunal Federal quanto à obrigatoriedade daqueles associados se manterem associados no Instituto da Associação. A associação acaba regendo todo aquele empreendimento estruturado sobre a forma de loteamento de acesso controlado, anteriormente loteamento fechado, e se o Supremo Tribunal Federal decidir que isso não poderia ser exigido, acaba por gerar uma grande incerteza para o mercado de uma forma geral. Então, pensando nisso, eu vou passar a bola agora para a Paula, que vai falar um pouco sobre as duas figuras que surgiram, porque, basicamente, com o advento do 1358A, surgiu o lote unidade autônoma e o lote tradicional, que é o lote do parcelamento do solo. E aí a Paula vai falar um pouco mais sobre isso. Sobre essa confusão, né, Vinícius? Boa tarde já, né, a todos. Agradecer também ao GRI, às Martos e especialmente ao Lucas, que colocou aqui 3 amigos e companheiros aí já de outros debates para falar sobre esse tema. Da mesma forma que o Vinícius, eu optei por enfocar na questão da comunidade planejada, o condomínio de lotes, e aí, efetivamente, né, como é que ele se coloca na legislação urbanística e ambiental? Porque na vida prática, nós, arquitetos, né, urbanistas e empreendedores, temos que aprovar esse projeto, né, perante as prefeituras. Né, eu acho que bom, é inevitável, até porque a lei assim colocou, né, de chamar o lote, de colocar o lote dentro da 6766, esse lote unidade autônoma, enfim. Então, o problema já começa daí, porque, na verdade, eu acho que isso está claro, que é um condomínio edilício, ele não é um prédio, ele não é um edifício vertical, né? É um condomínio horizontal, né? Mas é uma figura de incorporação imobiliária, ela não se trata de parcelamento do solo. Né? Acho que isso é unânime aqui, acredito que em todos. Né? Só que, a partir da hora que a lei municipal coloca, né, a lei federal traz para 6766 a definição de lote, podendo também ser, né, uma unidade imobiliária, né, integrante de um condomínio, né, passamos a ter aí irmãos, eu não posso nem dizer que são gêmeos, né, tem só o mesmo nome, não tem o mesmo CPF. E aí, certamente, os municípios que estiverem regulamentando o condomínio de lotes, que ainda não tiverem sobre outros nomes, né, que é bem normal, vão colocá-lo na legislação de parcelamento do solo.
A legislação de parcelamento do solo, até voltando um pouquinho antes aí, Vinícius, eu acho que hoje também uma reflexão, né, que deveria ser pensada pelas municipalidades é que a gente trata parcelamento do solo e a origem, né, da doutrina, ela vem de um momento em que as cidades estavam sendo urbanizadas, né? Até porque a gente está falando de parcelamento do solo urbano. As cidades estavam sendo urbanizadas, né? Então, enfim, havia toda uma regulação do Decreto-Lei de 37, a própria 6766 de 79. Hoje, a discussão de cidade é outra, né? Aliás, cidade é um dos assuntos mais em moda, né? Cidade, bem-estar, mobilidade, andar de bicicleta, transporte público, tudo isso, tudo é cidade, né? E, na verdade, você hoje tem o pensamento urbanístico, em especial, né, dos formadores de opinião, dos municípios, enfim, das pessoas que vão propor essa legislação que vai amparar essas figuras, muito mais no sentido da permeabilidade da malha, da mobilidade urbana, né? Então, muito com o pensamento naquela cidade já meio construída, né? E, ao mesmo tempo, você tem uma outra cidade que está na fronteira, que é possivelmente onde vão se implantar as comunidades planejadas ou os condomínios de lotes, porque precisam de áreas mais, né, extensas, né, para esse tipo de implantação. Normalmente, essas áreas elas têm restrições ambientais. Está difícil de conseguir uma área assim tão generosa ou ampla, né, que não tenha outros impedimentos, né? Talvez alguns municípios aí tenham esse privilégio, mas a tendência é que não. Então, eu quero crer que uma evolução, né, da legislação de parcelamento do solo seria ela tratar diferente isso. Enfim, propor requisitos urbanísticos diferentes para uma área já intensamente urbanizada, que você ainda pode ter um terreno e tal a ser parcelado, desmembrado ou até loteado, né, onde você poderia propor, né, sistema viário mais intensivo, quadras menores, maior permeabilidade, e outras áreas que têm impactos, ou que têm elementos naturais que seria interessante privilegiar e usá-las para esse tipo de empreendimento que ocupa mais área. Então, acho que esse seria um bom caminho, né? Aonde está o problema disso? Aí, vai com a outra. Né? Bom, se a lei de parcelamento, se ela for uma coisa genérica, as alterações, né, elas tendem a tratar quadras cada vez menores, né, para você ter permeabilidade. Eu, por acaso, perguntei ao Marcelo Valença, que estava com o Rafael Birman na outra sala, qual era o tamanho da quadra do B32, que eles apresentaram ali agora há pouco. Ele me disse que era 40 mil metros quadrados. Para vocês terem uma ideia, tem aqui, né, amigos de Recife, a proposta que está publicada, né, pela Prefeitura do Recife é que a partir de 30 mil metros quadrados você seja obrigado a lotear. 30 mil, assim, são 2 quadras, quer dizer, você obrigar a figura do loteamento, que é uma figura extremamente complexa. Então, eu acho que, eu digo muito assim, que o arquiteto varia da escala da ambientação, que está preocupado com 10 centímetros, né, a do empreendimento imobiliário está falando em metro quadrado, e de repente tem muita gente que não pensa que parcelamento você está falando em hectares. Digo, olha, pega a escala aí adequada para ver efetivamente que tipo de empreendimento se está tratando, né? Então, o que eu tendo a ver, né, que a legislação pode, né, dificultar a implantação de condomínio de lote. Primeiro é essa confusão, né? Tem algumas minutas que já dizem condomínio de lote é parcelamento do solo, né? Aí vem com a história da doação, né? Eu acho que você tem que diferenciar o seguinte: você vai implantá-lo numa gleba, o município permite, né? Se implantar numa gleba, eu acho que é correto, né, que sejam feitas as doações, né? Uma gleba, obviamente, que já seja servida de sistema viário, senão o loteamento seria obrigatório, né? Que não demande uma alteração, modificação do viário. Mas digamos que você possa desmembrar uma gleba que já tenha sistema viário e que você possa implantar um condomínio de lotes, né? Se ela não tiver contribuído anteriormente, digamos, com doação de área pública anterior, acredito que seria correto, né, que doasse uma parte, normalmente sem a parte do viário, né, para o município. Agora, se você tiver um condomínio de lotes dentro, né, de parcelamentos já instituídos, onde as áreas públicas já foram doadas na obrigação, enfim, numa urbanização regular, num loteamento regular ou dentro de comunidades planejadas, eu entendo que não há necessidade de doar. A questão da própria doação das áreas públicas, eu acho que ela tem que ter um senso também urbanístico,
Né? Com relação às restrições convencionais, na outra sala, a Rafaela comentou a necessidade de você olhar o entorno para ver se aquela restrição convencional ainda faz sentido na cidade. Né? Eu já vi legislações municipais que falam de condomínio de lote sob outro nome, que ele lhe pede, por exemplo, vias periféricas. E se a via periférica for, por exemplo, um limite com um setor de conservação de unidade de conservação ambiental, um setor mais rigoroso, você vai fazer o quê? Só um looping ali para nada? Né? Então, a via periférica ela faz sentido urbanisticamente se ela vier a se conectar com outros eixos. Então, às vezes, a forma da redação ela pode prejudicar sobremaneira porque ele não tem, talvez, um olhar urbanístico do entorno, né, e de restrições que, às vezes, ou obrigações que podem ser descabidas. Né? Se o regramento continuar na coisa né, com a ótica do parcelamento do solo, acho que a gente tem que ter uma preocupação com o tamanho máximo das quadras. Então, seria interessante que a legislação excepcionasse, né, da mesma forma que excepciona um shopping center, né, um central de logística, que pode ter quadras maiores que o normal, né, que também previsse que isso pudesse ser aplicado ao condomínio de lote, porque senão vai ser outra trava, né, e a gente sabe que ele precisa de quadras maiores. Né? A próprio conceito de área mínima do lote, que normalmente está lá na legislação, vem de um zoneamento e aí o analista municipal tende a colocar aquela exigência de área mínima do lote, que seria para o lote autônomo, mas que às vezes não faria sentido para o lote condominial, né? Até porque às vezes você tem condomínios, né, desse tipo para produtos, enfim, de classe média, que você precisa de lote, sei lá, às vezes de 200 metros, de coisas assim. Né? O sistema viário acho que é outra barreira também, porque imagine você ter que aplicar dentro do condomínio de lotes as medidas e dimensões de vias, que cada vez também tendem na legislação urbanística a serem maiores, calçadas mais largas e tudo. Então você passa a ter um percentual ali desregulado entre áreas privadas e áreas condominiais dentro do condomínio. Então essa clareza, né, do que, primeiro, que o condomínio de lotes ele é um empreendimento imobiliário, né, de incorporação, que ele não trata de parcelamento, e que o lote autônomo, fruto de um loteamento, ele é diferente do que eu chamei aí lote condominial, porque a gente tem que achar um sobrenome aí para esses dois tipos de lotes. Então, adotei aí essa nomenclatura, acho que isso é uma coisa importante. E, por incrível que pareça, acho que as questões ambientais, talvez nessa lógica, ou os próprios planos de manejo, eles possam até ser mais favoráveis, porque eu acho que existe por parte, né, dos órgãos de análise ambiental, né, uma preocupação maior, às vezes, em salvaguardar, né, certas áreas de ambiente natural, de admitir modelos, né, de ocupação com que tragam menos impactos, tipo, de você privilegiar uma vegetação ao invés de privilegiar a abertura intensiva de vias, né, ou quadras menores. Então, talvez para esse tipo de produto, a compreensão dos órgãos que analisam as questões ambientais e que são fatores, né, preponderantes, enfim, para o empreendimento, né, importantes de serem considerados, possam até ajudar. Então, agora passar aí para a Cíntia. Quando a gente fala de comunidade planejada, eu acho que 90% das vezes, e não é regra, mas é muito comum, que a gente pensa numa grande gleba, a ser nova, né? A ser algo novo para a cidade, a ser integrada na cidade. Então, acontece um desenvolvimento de muito longo prazo. A gente pode ter um loteamento, um condomínio de lotes que cabe dentro de uma área pequena, e vai acontecer só o condomínio de lotes, não necessariamente o parcelamento do solo. Eu acho que quando a gente fala de um único projeto, não tem sentido, como o Vinícius mencionou, a gente fazer o parcelamento do solo para ter que fazer o condomínio de lotes ou ter que misturar as duas legislações. Mas quando a gente fala de um bairro planejado, que a gente pensa imediatamente numa área grande, em que serão vários produtos diferenciados, né, um mix de produtos, e a gente pode até mudar. E a gente pensa em 1, 2, 3 bolsões de condomínio de lotes, provavelmente. Um loteamento aberto que termine integrando esses condomínios de lote. Muitas vezes a gente tem um strip mall, um shopping center,
Com certeza esperamos, né, o desejo de todo mundo que nesse bairro planejado um dia aconteça, algumas incorporações aconteçam, incorporações residenciais, comerciais. Então, a gente está falando de um mix de produto. Isso realmente acontece numa área grande e um desenvolvimento a muito longo prazo. Eu mesmo trabalho numa área, num terreno, né, num projeto em Campo Grande, que são 700 hectares dentro da cidade. E a gente tem 10 etapas, né, mapeadas e planejadas. E entre uma etapa e outra, com certeza a gente espera um dia que aconteçam alguns outros negócios, né, outros produtos. Então, como um lote grande para um supermercado, um strip mall, uma centralidade. E cada uma dessas etapas são gordinhas. Eu tenho a primeira fase que a gente já lançou, são 1.200 lotes. Então, se você pensar em pelo menos 2 anos entre uma etapa e outra, a gente está falando de no mínimo 20 anos. Em 20 anos, tudo acontece, né? Tudo muda, né? Alguém falou isso hoje em um outro painel. A demanda muda, o mercado muda, o desejo de moradia muda, as restrições mudam, a legislação termina mudando. Então, a gente precisa de um contrato que, primeiro, tenha flexibilidade, mas que possa planejar tudo isso ao longo dos anos. E são 2 produtos, né? Então, quando a gente fala de uma grande gleba, que é o que eu estou imaginando, e é o que muitas vezes acontece quando a gente pensa em comunidade planejada, a gente não tem como fugir do loteamento nesse caso. Não dá, é impossível. Entendeu? Porque em um produto isolado, você consegue, em 2, 3, assim, ainda fazer algumas incorporações faseadas. Mas quando você está falando de um bairro planejado, uma grande gleba, não tem como fugir de um projeto de parcelamento do solo, de um loteamento, que é o Master Plan. É o projeto Master, né? E de um EA-RIMA, com certeza, porque nesse ponto a gente já está falando de uma área grande, com certeza de um EA-RIMA. Então, eu preciso de um projeto, de um contrato, na verdade, que atenda tudo isso. Um contrato que ele possa ser um contrato macro da área toda, do desenvolvimento todo, mas que ele possa entender que dentro dele existirão subprodutos que virão dentro deste produto grande, que é o Master Plan, que é o parcelamento do solo, acontecerão outros negócios isolados. Então, acontecerão outros contratos que terão outras aprovações. Então, assim, eu tenho um projeto de parcelamento do solo do Master todo. Com certeza, o Bolsão, que é um condomínio residencial fechado, uma aprovação de condomínio de lotes ou até de um loteamento fechado. Uma incorporação lá na frente, uma aprovação de uma incorporação com outro parceiro, com certeza. É legal, e eu acho que hoje o mercado funciona dessa forma, que a gente possa agregar sócios diferentes em cada produto, sócios com expertises diferentes em cada projeto. Então, isso termina tendo uma multiplicação de contratos e que eles têm que conversar entre eles. Então, é muito normal que, em um projeto de parcelamento do solo, a gente trabalhe com mais de um tipo de contrato, como um consórcio, uma SPE, uma SCP, um contrato de associação, um contrato de parceria imobiliária, para atender produtos diferentes que a gente tem dentro deste produto maior, que é o parcelamento do solo. E eu me preocupo muito com um modelo de SPE, que eu acho que todo mundo hoje abraçou muito esse conceito e saiu replicando isso um pouco, às vezes aleatoriamente, e isso me preocupa um pouco. Quando a gente fala de loteamento, né, que é o que eu preciso, a base da comunidade planejada, historicamente, o loteamento, a área de urbanismo, nunca adquiriu os terrenos, nunca comprou, nunca foi dono de terreno, até porque é um projeto de muito longo tempo, né, que demora muito para acontecer, não tinha a proposta de aquisição, de gasto do dinheiro ali na frente. Então, sempre, e a praxe do mercado, sempre foi aquele negócio de ter um sócio parceiro, um sócio terrenista, que é o dono do terreno, né? O mercado se fez muito nessa estrutura e ainda até hoje funciona muito assim. Então, em 2010, mais ou menos, quando as principais loteadoras começaram a ir ao mercado financeiro atrás de funding, né, e de opções de securitização, de venda de recebíveis, o mercado financeiro estranhou aquele modelo em que a empresa, a loteadora, não era dono do terreno. E aquilo assustou. E aquele modelo de negócio não se encaixava no modelo que o mercado financeiro estava acostumado a operar, que era o de empréstimo para fazer cessão de recebíveis.
e fez com que as incorporadoras, na necessidade de buscar capital, se ajustassem e começassem a trabalhar naquele modelo de SPE, que era o modelo que usualmente tinha na incorporação e que o mercado financeiro estava acostumado a trabalhar. Era o que o mercado financeiro estava acostumado a comprar recebível. Então, se virou a moda lá atrás, em 2010, 2011, vamos abrir uma SPE e vamos jogar o terreno dentro de uma SPE. Isso para atender o mercado financeiro. E daí para frente, todo mundo abraçou essa ideia. Vamos colocar o terreno dentro de uma SPE, vamos colocar o terreno dentro da SPE. Isso começou a ser replicado como se fosse regra. Isso me preocupa muito, porque a SPE é uma relação societária que eu acho que ela não funciona para um projeto de desenvolvimento, de um projeto de parcelamento do solo grande, de uma comunidade planejada. Porque assim, eu tenho um contrato, eu posso criticar porque eu vivo isso, eu fiz, entendeu? Mas assim, a gente tem que entender os riscos. Eu tenho um contrato hoje que envolve um bairro todo, uma área muito grande de 500 hectares. Então, ele chama termo de ajuste societário. É aquele contrato mãe guarda-chuva que a gente prevê todo o regramento com mais 2 parceiros de um projeto imenso de uma comunidade planejada. Depois, quando a gente foi fazer a primeira fase, a gente colocou aquela área dentro de uma SPE, cumprindo o que estava naquele termo de ajuste societário. Só que o termo de ajuste societário, ele é da gleba toda, ele envolve a gleba toda. Então, na verdade, se um dia eu tiver que discutir essa relação, eu vou discutir o quê? Uma relação contratual ou uma relação societária? Neste contrato macro, eu vou ter que discutir uma relação contratual, porque não existe termo de ajuste societário, um termo de acordo entre sócios, só acontece quando você tem a SPE. Eu não tenho uma SPE para a área toda. A SPE foi criada só para a primeira fase. E daí eu entro em um conflito que eu vou discutir o quê? Qual a condição de negócio? Eu vou discutir uma relação societária ou vou discutir uma relação contratual? Começa a ficar tudo muito fake, entendeu? Então, isso me preocupa um pouco. Eu falo que a SPE, às vezes, ela é tipo você vestir uma camiseta PP na criança gordinha, não serve, não encaixa. Ou vestir uma roupa larga no magrelinho, fica sobrando, entendeu? E depois as partes vão lá no contrato de SCP e começam a fazer um monte de prega, solta aqui, ajusta ali para encaixar. Então, o terrenista, ele não participa de nenhum aporte, normalmente. Ou participa muito pouco. Então, você vai lá e coloca um monte de gatilho, de cláusula, de que o terrenista não pode ser diluído. Depois, o terrenista, ele recebe independente do lucro. Então, você coloca lá que tem uma distribuição desproporcional. O terrenista não recebe sobre lucro, ele recebe sobre receita. Daí você vai lá e coloca mais uma cláusula. Então, o contrato de SPE hoje, ele tem um monte de trava que você vai deturpando o contrato de SPE. Então, eu tenho receio do dia que a Receita, de fato, parar para olhar sobre isso, se a gente não tem uma alavanca de atuações, igual aconteceu com os distratos. Anos atrás, 3 anos atrás, ninguém imaginava, 4 anos atrás, o que ia acontecer com os distratos. E quando começou o judiciário devolver, é um atrás do outro e atingiu o mercado todo. Então, eu tenho receio de quando a Receita parar. Eu conheço empresas, eu trabalho em uma empresa e conheço outros amigos de empresa, que a auditoria já questionou isso. Não, mas esse caso não é. Isso aqui é, na verdade, uma compra e venda que está maquiada de um acordo societário. Mas aconteceu aqui eu já ouvi isso, aconteceu aqui uma compra e venda, na verdade, que está transvestida de outro negócio. Mas daí a gente tem aquele princípio, né, que a forma não sobrepõe a essência. Então, isso pode dar ao fisco um argumento muito sério de fiscalização e de atuação. Então, eu acho que a gente tem que repensar muito esses modelos e que eu acho que cada negócio existe uma roupagem, uma modelagem jurídica específica. A gente tem que analisar muito o todo, aquilo todo que a gente vai fazer e não sair assim replicando só e tentar encontrar a modelagem jurídica que melhor atende em todos os sentidos, tributários, societários, de negócio, contratual, civil, um negócio jurídico perfeito para aquele modelo, para aquele negócio que a gente pretende fazer. Para o parcelamento do solo, para aquele negócio maior, macro, ao longo de muitos anos, eu, pessoalmente, daí é uma posição muito pessoal minha, que eu gosto muito do consórcio. Pode mudar.
porque eu acho que o consórcio me permite exatamente a flexibilidade que esse produto e esse negócio de muito longo prazo necessita, sem deixar solto. Porque uma coisa é você ter flexibilidade, outra coisa é você não amarrar, você deixar solto. E o consórcio, eu acredito que ele me dá a flexibilidade. Num contrato, eu falo muito assim, eu brinco com um exemplo, a gente tem um empreendimento que o nosso arquiteto, a gente é um loteamento aberto hoje, com uma ideia que no futuro a gente possa incorporar, se tiver demanda, se acontecer. Para isso, eu tenho que ter ruas de 18 metros de largura, porque a legislação municipal não permite incorporar em ruas com menos de 18 metros de largura. Necessariamente, para um loteamento padrão que eu vou fazer residencial, eu não teria que ter ruas de 18 metros de largura, mas o nosso arquiteto projetou e a gente vai fazer algumas ruas com 18 metros para que no futuro, se a demanda assim, né, sugerir, a gente possa incorporar. E eu falo que isso eu tenho que fazer no meio jurídico também, eu tenho que prever isso lá na frente, eu tenho que ter essa flexibilidade. Então, o nosso arquiteto pensou isso para o futuro. É uma decisão assim, eu posso ou não fazer, mas se eu quiser fazer, eu posso, entendeu? Eu tenho que, o lado jurídico é a mesma coisa, eu tenho que conseguir um contrato que me dê flexibilidade. E eu acho que o consórcio me dá essa flexibilidade hoje para o projeto do parcelamento do solo. A hora que eu vou fazer um bairro planejado, que é um produto dentro desse produto maior do bairro planejado, ou vou fazer um condomínio de lotes, eu acho que daí cabe um SPE. É um projeto isolado, dá para eu mitigar risco, dá para eu colocar, engessar, criar um monte de pencezinho, abrir aqui, outro ali, fazer gatilhos na SPE para ajustar ela no negócio, mas é para um produto isolado. Eu não gosto de pensar em uma SPE para um produto que vai se desenvolver em 20 anos, em que as coisas vão mudar, que eu posso ter que trazer outros sócios, que eu terei outros negócios vinculados a ela. O consórcio, por outro lado, me dá a chance de distribuição diferenciada entre as partes, distribuição diferenciada de receita. Eu posso ter 3, 4, 5 inúmeros critérios de receita, de distribuição de receita. Então, eu posso estabelecer que em uma determinada quadra eu tenho uma distribuição de receita diferente de outra quadra. Eu posso ter o rateio de custo diferenciado entre os sócios, que não é igual o rateio de receita. O consórcio permite isso. Eu permite que em algumas quadras ou em alguns subnegócios eu tenha sócios com algum aporte e outros não. Entendeu? Então, o consórcio me dá muita flexibilidade. Além da distribuição de receita e do rateio de custo, eu poder estabelecer 2, 3, 4, 5 critérios diferentes, ele também permite que eu distribua receita e não lucro. Então, me permite que uma das partes, na verdade todas, mas se isso for necessidade de uma das partes, eu tenho uma distribuição baseada sobre receita e não sobre lucro. E eu não tenho que esperar fazer o POC, esperar o lucro acontecer da sociedade para justificar aquela receita. Eu não tenho que fazer os gatilhos que eu tenho que fazer na SPE, as travazinhas, falando que eu vou criar os fakes, né? Eu vou fazer distribuição desproporcional de dividendos, eu vou colocar lá uma cláusula que não existe diluição para o sócio terrenista. No consórcio eu não preciso de nada disso. Ele prevê que eu coloque tudo isso sem estar forçando a barra. Então, isso me agrada muito. E ele é um contrato diferente da parceria imobiliária, que ele tem previsão legal. Então, ele está previsto na Lei de Sociedade Anônima, no 278 e no 279. Então, ele me dá um pouco mais de força, de solidez do que a parceria imobiliária pura e simples, lá, que já foi muito questionado, o parecer CST número 15. E também o consórcio ele tem personalidade jurídica. Então, é um instrumento que eu acho que funciona, mas também, assim, vou fazer uma incorporação imobiliária, ou fazer um condomínio de lotes, vou usar um consórcio? Não veste, entendeu? Eu gosto do consórcio quando a gente fala de uma comunidade planejada, de um bairro planejado de muito longo tempo, e para fazer o desenvolvimento master. Eu acho que depois, cada produto tem a sua estrutura jurídica, que daí pode ser uma SPE, uma SCP, e eles se ligam ao consórcio, né? Eles se vinculam os outros contratos ao contrato de consórcio, muito simples, assim, é muito
muito perfeito, eles se encaixam, pronto, acho que é a melhor palavra. Que é isso, Você gente. pode até criar o contrato de constituição do consórcio como um guarda-chuva e fazer nos spin-off das SPS para desenvolver de forma individual cada um dos empreendimentos. Esse consórcio que todo mundo chama, que a gente popularmente apelidou de consórcio de guarda-chuva, né? Quando o contrato mãe, o contrato de guarda-chuva, quando a gente fala de uma gleba grande a ser loteada e de muitos anos, eu gosto dele quando ele é um contrato de consórcio. Eu gosto muito. Eu tenho 2 e eu vendi isso muito para minha controladoria lá hoje. E daí, só que também o inverso é verdadeiro, né? Porque hoje eles gostam muito disso. E daí, quando eu quero fazer uma SPE ou uma SCP, porque é um negócio menor, o meu controller fala, não, vamos fazer consórcio. Eu falo, não dá, gente, aqui não dá, aqui é diferente, não é para tudo que serve o consórcio também. Mas eu acho que a gente tinha que aprender a explorar mais isso, que é uma ferramenta bem bacana.